Esse vídeo é um resumo simples que tem como objetivo contextualizar a primeira mensagem angélica no cenário profético e entender a sua aplicação para os nossos dias. O vídeo de introdução desse tema estará na descrição desse vídeo. Assista a ele para que você possa entender melhor a primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica inicia-se tendo relação com dois grandes acontecimentos proféticos registrados nos livros de Apocalipse e Daniel, sendo eles a profecia das 2300 tardes e manhãs e o grande desapontamento do movimento millerita de 1844. Na primeira mensagem, o anjo solenemente convoca os habitantes da terra a direcionarem a sua atenção para o céu, onde está Cristo, para que todos tenham conhecimento da obra iniciada por ele. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Esse juízo divino se inicia por ocasião da passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo, no santuário celestial, onde Cristo é visto conforme Apocalipse capítulo 4 e 5. Basicamente, Cristo dividiu a sua obra em três fases. A primeira fase foi o seu ministério de sacrifício cumprido aqui na terra, o pátio do santuário celestial. A segunda fase é cumprida após a sua ressurreição, já nos céus, no lugar santo, onde Jesus se torna sacerdote nosso e intercessor, e também um único mediador entre Deus e os homens, uma vez tendo reconectado toda a humanidade caída com o Pai através do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. E por último, o seu ministério de sumo sacerdote no lugar santíssimo, para efetuar a purificação do santuário celestial e a transferência de pecados que ele levou sobre si para Satanás, tipificado na Bíblia como o bode Azazel. Esse ministério de juízo de Cristo no lugar santíssimo era tipificado e conhecido no antigo Israel como o dia do Yom Kippur, ou o dia da expiação, um tipo de investigação e julgamento que todo o povo era submetido anualmente por Deus com a finalidade de se obter perdão dos pecados e a purificação da nação. O juízo celestial é uma etapa do ministério de Cristo no céu antes da sua segunda vida, para a restauração completa de todas as coisas. Como já mencionado, a primeira mensagem angélica surge conectada e dentro de um contexto do cumprimento de duas grandes profecias que apontavam para o início do juízo celestial, a profecia das 2300 tardes e manhãs, de Daniel 8,14, é a mais complexa e uma das mais significativas profecias do Antigo Testamento por abordar com amplitude e detalhes todo o ministério de Jesus aqui na Terra, e também o seu ministério celestial. Entendê-la nos dá clareza a respeito da obra de Cristo e seu grande plano de redenção organizado em etapas. A profecia tem o seu clímax no ano de 1844, sendo esse ano o término das 2300 tardes e manhãs e a indicação profética para o início do juízo. Até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel, capítulo 8, verso 14. Em paralelo ao término da profecia de Daniel 8,14, o anjo de Apocalipse também indicava um outro acontecimento profético muito relevante. Um movimento que deveria surgir para anunciar o juízo após o cumprimento da profecia das 2300 tardes e manhãs. Esse movimento ficou conhecido como o Grande Desapontamento, um movimento liderado por Guilherme Miller, um grupo esse conhecido por marcar datas para a vinda de Cristo baseados em profecias bíblicas mal interpretadas. Toma-o e come-o, e ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como um mel. Apocalipse, capítulo 10, verso 9. Um movimento que, de acordo com a profecia, precisaria passar por um processo de lapidação e aperfeiçoamento para anunciar essa mensagem do juízo de forma eficaz a todo mundo. Assim, o movimento millerita viria a se tornar o movimento adventista do sétimo dia. A primeira mensagem destaca dois fatores espirituais muito relevantes, a fim de chamar a atenção da humanidade para considerá-los. O primeiro fator é a adoração ao Criador. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo.
e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse, capítulo 14, verso 7. O anjo convida os habitantes da terra a adorarem o verdadeiro Criador. As credenciais de Deus como Criador de todas as coisas estão registradas em toda a Bíblia, e de maneira muito específica no quarto mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. Ao guardar o sábado do quarto mandamento, reconhecemos a autoridade de Deus sobre nós como nosso Criador. E também lhes dei os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. E o segundo fator é o aviso solene do início do juízo divino, convidando toda a humanidade a fazer um exame de consciência e caminhos de vida diante do Deus Todo-Poderoso, porque é vinda a hora do seu juízo. Apocalipse 14, verso 7. Faz-se uma referência direta para o último ministério de Cristo no santuário celestial em favor do homem, o seu juízo investigativo. O fato da primeira mensagem destacar o temor a Deus logo no seu início não é por acaso. No livro de Provérbios, o rei Salomão, o ser mortal mais sábio que já pisou nessa terra, dotado de sabedoria e inteligência como nenhum outro, atestou que o temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios capítulo 1, verso 7. Reconhecer que há um ser superior, o qual governa todas as coisas, esse é o verdadeiro princípio da sabedoria. Reconhecer que existem planos e coisas superiores acima de nós, cujas nossas mentes não alcançam, é o princípio da sabedoria. E não é de se admirar o convite de Deus, vendo como os homens em seu orgulho e soberba colocam Deus de lado através de seus raciocínios e teorias, tendo apenas uma pequena parcela do conhecimento do universo, anulam Deus em seus próprios raciocínios limitados. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos, capítulo 1, verso 19 ao 20. Curiosamente, em paralelo com o anúncio da primeira mensagem, surge a revolucionária teoria da evolução das espécies, proposta por Charles Darwin, o qual definitivamente coloca Deus de fora do seu plano de criação e ressignifica aos homens a origem da vida sem a necessidade de um criador. A ciência humana torna-se o novo Deus deste século, arrastando milhões ao ceticismo da fé e o abandono da crença de um Deus, tornando o ateísmo a nova religião do século. Já na segunda parte da mensagem, o anjo destaca o início solene e o último ministério de Cristo iniciado em favor da humanidade após o seu ministério terreno. Ao entrarmos em contato com essa mensagem, nossa consciência deve ser despertada para o fato de estarmos sendo avaliados por Deus nesse exato momento em seu juízo. Essa mensagem solene deve produzir em nós um profundo exame de consciência e avaliação de vida a respeito dos caminhos que temos tomado e das escolhas e decisões que temos feito ao lado de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versos 24. Somos convidados a adorar a Deus e entregar as nossas vidas a Cristo para a remissão dos nossos pecados e uma transformação de vida ser operada em nós em conformidade com a vontade de Deus. Essa é a mensagem áurea da primeira mensagem angélica. No próximo vídeo, iremos abordar a segunda mensagem angélica e os seus contextos para o nosso tempo. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa palavra e saibam da vinda de Cristo. Obrigado e que Deus te abençoe.